Ok, pessoal? Mais uma vez estamos gravando um vídeo aqui para o canal Física Simples e neste vídeo vamos abordar um conteúdo que é trabalhado na segunda série do ensino médio, que é Teoria Cinética dos Gases. Então a gente vai trabalhar de um modelo qualitativo e de um modelo quantitativo. Não esquecendo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like lá, né? É muito bom para o nosso canal e também deixe seus comentários, ok? Vamos lá para o que interessa. Roda a vinheta. O que é gás? Gás é um fluido que possui a propriedade de expansão e compressão, tendendo a ocupar o volume, todo o volume a ele oferecido. Ou seja, o gás, ele tende, quando ele está no recipiente, ele não tem forma, né? Então ele tenta ocupar, ele tende a ocupar todo o recipiente ali. Se o recipiente não suportar, vai haver um rompimento ali nas paredes do recipiente e é o que chamamos de explodir. Mas a tendência do gás é ocupar todo o volume. Pressão do gás. O que é a pressão do gás? Olha, pressão do gás é o conjunto de colisões das partículas que compõem o gás entre si e com as paredes do recipiente, exercendo assim uma pressão de dentro para fora, é o que chamamos de pressão do gás. Em alguns casos chamamos de pressão interna do gás. Mas observe que essa pressão, ela está relacionada com a temperatura absoluta do gás e o volume do recipiente. Vamos analisar aqui as duas maneiras de alterar a pressão do gás. Observe aqui, quando elevamos a temperatura de um gás, aumentamos a agitação térmica, fazendo com que o número de colisões entre as partículas e a parede do recipiente aumente, o que acarreta em um aumento da pressão. Então a gente viu que quando aumenta a temperatura, aumenta a agitação térmica, o que ocasiona ali o aumento da pressão. Ou seja, concluímos que a temperatura e a pressão são diretamente proporcional. Agora vamos analisar outra forma. Se comprimimos o volume do gás e mantemos a temperatura constante, observe, há uma diminuição no volume, mas a agitação térmica continua a mesma, o que causa também o que aumenta também o número de colisões entre as partículas e a parede do recipiente, o que vai acarretar também no aumento da pressão. Então, quando eu diminuo ali o volume, ou seja, coloco aquela quantidade de gás em um recipiente menor, eu diminui o volume. Mas como a temperatura está constante, e a agitação térmica está ligada à temperatura do gás, então a agitação térmica continua a mesma, mas a pressão vai aumentar porque o volume diminuiu. Se eu aumento o volume, a pressão diminui. A gente conclui aqui que pressão e volume são inversamente proporcional, ok? Energia cinética média do gás. Olha, ela é diretamente proporcional à temperatura, como eu falei anteriormente. Quando a agitação térmica ali está ligada à temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a agitação. Diminui a temperatura, diminui a agitação. E o modelo matemático, que é aqui, ó, é C, que é igual 3,5 de nRT. Observe que E é energia, C ali é cinética, energia de movimento. A gente viu lá na primeira série do ensino médio. E aqui a gente tem aqui que N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura absoluta em Kelvin. A partir desse modelo matemático, a gente pode trabalhar algumas questões quantitativas. Vamos resolver algumas questões agora quantitativas para que você possa tirar suas dúvidas matematicamente. Vamos analisar agora essa questão qualitativa. Diz o seguinte: assinale a alternativa incorreta em relação à energia interna de um gás. Vamos analisar a primeira alternativa, a letra A. Diz o seguinte: a energia interna de um gás é a medida da energia cinética média das partículas do gás. A gente viu ali que
A energia cinética média é a soma ali das energias de movimento de todas as partículas. Por isso que quando uma partícula varia o seu movimento, não altera a energia média interna. A letra B. A energia interna de um gás depende da quantidade de mol do gás e da sua temperatura absoluta, claro, e é dada em Kelvin. Depende da quantidade de mol e da temperatura. Essas grandezas define, ou seja, essas grandezas norteiam ali a quantidade de energia. Letra C. Diz o seguinte: a energia interna de um gás em unidade do Sistema Internacional SI é medida em joule. Energia é dada em joule. Então isso também está correto. Observe agora a letra D. Diz o seguinte: durante a transformação isotérmica, a temperatura constante, a energia interna de um gás pode aumentar ou diminuir. Errado, porque a energia ela depende, a energia interna de um gás depende da temperatura. E se a transformação é isotérmica, temperatura constante, então a energia não vai nem aumentar nem diminuir, vai continuar aquela mesma, ok? Vamos agora resolver outra questão quantitativa, que diz o seguinte: a energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas as suas partículas. A gente viu na questão 1. Ponto. A energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 300 Kelvin é de aproximadamente, então para a gente encontrar a energia interna de um gás, utilizamos o modelo matemático. SI, que é igual 3,5 de N vezes R vezes T. Já foi dito ali, também a professora de Química já trabalhou com vocês essa parte aí, onde mostra que N é o número de mol, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin. E esse é o valor da energia. Então eu tenho aqui, substituindo os valores, 3,5, o número de mol é 2, a constante 8,37 e a temperatura é Kelvin. Eu posso multiplicar tudo isso aqui e multiplicar por 150. É só dividir 300 aqui por 2 e você vai encontrar. É melhor que você multiplicar tudo e dividir por 2. Já divido 300 já. Resolvendo aqui essa expressão matemática, a gente fica com 7.533 joule. Colocando em notação científica, nós ficamos com energia interna, que é igual a 7,5 vezes 10 elevado a 3 joule, ou 7,5 K joule, assim como você queira chamar, ou esteja na sua alternativa. Ok? Espero ter tirado suas dúvidas e até a próxima, se Deus permitir.